São os seus filhos? Ou a gente vai assumir o nosso papel? Vocês viram no slogan ali? Bota lá no slogan, o começo do slogan. Começo do... Davi, quando foi passar o trono para Salomão, uma das coisas que ele falou, e talvez a principal, ele disse: seja forte, seja homem. Se ele falou isso, é porque o Salomão precisava ouvir aquilo. O Salomão, imagina cada um de nós. Sejamos fortes, sejamos homens, assumamos os nossos papéis, a nossa posição, no nosso lar, na nossa casa, na igreja. Assumamos o nosso papel de compromisso com Deus, e é isso que eu quero, é isso que eu desejo para cada um de nós aqui, que assumamos o nosso papel de homem, comprometidos com o Senhor, comprometidos com o reino. Chega de procrastinar, chega de delegar. E nós precisamos estar juntos. A palavra de Deus diz que o homem, um afia o outro. A gente precisa estar junto. Junto, a gente é mais forte. A gente sozinho é presa fácil. Juntos, somos mais fortes. Por isso a gente está junto aqui. Por isso a gente está sendo convocados, mais do que convidados, convocados para estarmos no fronte de batalha. Então a minha palavra hoje para vocês é: sejam fortes, sejam homens e vamos caminhar juntos. Que Deus abençoe. Esse é o início de um ministério de homens da nossa igreja. Eu tenho certeza que nós colheremos muitos frutos. O reino colherá muitos frutos para a honra e glória de Deus. O ator principal aqui, não é a música, não são os efeitos luminosos, isso tudo é bacana, isso tudo nos envolve, mas é o nosso general Jesus, é o nosso Deus, é a Ele que nós devemos dar o nosso coração, é por Ele que nós estamos no fronte de batalha, é por Ele e para Ele, tão somente por Ele e para Ele. Amém? Seja forte, seja homem. Vamos ficar de pé? Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando. Obrigado porque a gente crê na Tua presença aqui. Eu creio que o Senhor trouxe cada homem aqui nessa manhã com um propósito de nos edificar, de nos fortalecer, de nos dar um chacoalhão para que a gente possa, de fato, Te perceber na nossa vida, para que a gente, de fato, ó Deus, possa nos mover, mas não nas nossas forças, mas na força do Teu Espírito Santo, que esse tempo, ó Pai, que já estamos tendo juntos, seja um tempo consagrado, abençoado e cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um pouco? Ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, que ruindo com poder é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Portões, prepare o caminho ao Rei.
salvar. Aqui está libertar. Pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, joelho dobrará. Pode impedir o eterno, pode impedir o eterno, pode impedir o eterno, pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, o sangue nos salvou. Joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, joelho dobrará. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir esse Deus. A gente fala muito sobre coragem, postura. Postura nem sempre é estar aqui de pé, de peito aberto. Às vezes postura é você colocar o teu joelho no chão e se quebrar diante de Deus. Sim? Sim. Quebrantados diante de Deus, mas também inquebrantáveis diante do mundo e do pecado. É isso que nós pedimos do Senhor. Deus precisa nos quebrar. E muitas vezes Ele nos coloca em situações para que a gente fique quebrado, especialmente diante da cruz. Porque o nosso Senhor deu esse passo. Ele foi para lá. E na cruz Ele nos redimiu. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, em palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me salvou, chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor, e nos quebranta. Aleluia. Nós nos colocamos diante do Senhor, prostrados, quebrantados, crendo, ó Deus, na ação do Teu Espírito aqui entre nós. Nós cremos que Tu és um Deus que tem promessas, que tem palavra para cada um de nós. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor, aguardando que o Senhor venha até nós e nos transforme. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Se cumprir. Amém, Pai, nós cremos. É na Tua palavra, são nas Tuas promessas que já foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós nesta manhã tomamos posse, Pai, e descansamos nesta verdade eterna para todos nós, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar um pouquinho? Amém. Isso, sente essa aqui. Eu preciso ver o rostinho da galera. É isso aí, rostinho bonito de todo mundo. Alguns nem tanto. Queridos, olha só, vou fazer um exercício aqui. Vocês estão assim meio travados hoje. Sentindo assim, acho que é o primeiro, né, Léo? É o primeiro. O pessoal está meio... É o seguinte, você vai ficar em pé agora de novo. Esse senta e levanta é para você treinar a perna, entendeu? Tá? E aí você vai escolher aí, pode ser 2 em 2, 3 em 3, pode ser 2 em 2, junta aí, de dupla. Se não der na fila aí, faz 3 pessoas também. E aí, isso, aí você vai se apresentar. Se você não se conhece, não, vamos fazer assim, ó, mistura. Você vai conhecer, procura alguém que você não conhece agora. Uma pessoa que você não conhece. Isso, ó. Pessoal, assim que você encontrar a pessoa que você não conhece, espera lá, vou esperar todo mundo se encontrar. Achou? Achou tua dupla aí? Pessoal aqui comigo? Achou tua dupla? Não é para cumprimentar todo mundo, é só a pessoa que você vai conversar. Aqui, pessoal. Ó, aí você vai dizer teu nome, você vai dizer como é que você chegou aqui, quem te convidou, tá bom? E aí você vai também dizer uma dificuldade, uma batalha da tua vida, tá? Se você se sentir à vontade, você vai dizer assim, olha, meu nome é tal, eu estou aqui, sei lá, alguém me convidou para estar aqui, e eu vim aqui, eu espero ouvir de Deus uma palavra sobre uma batalha que eu estou vivendo. Daí você vai dizer sobre a tua expectativa, tá? Então, qual a sua expectativa de estar aqui no front hoje e compartilhar uma batalha da sua vida? Pode ser? Vai lá.
Legal, legal. Deixa seu amigo falar também, hein? Você. Amém, galera? Se você terminou de conversar, volta para o teu lugar. Sim? Se você encerrou, volta para o teu lugar. Amém, amém. Pessoal, vamos retomando aqui. Pode se assentar. Legal. Vocês estão falando bastante, hein? Tá parecendo um retiro de mulheres, pô. Gente, ó, um dos atributos do masculino é a objetividade, hein? Vamos melhorar essa objetividade de vocês aí. Olha só. Gente, legal. A gente fez isso com a intenção de fazer com que a gente quebre um pouquinho o gelo e também a gente alinhe as expectativas, né, desse encontro. O Fronte, esse ministério de homens, é um presente que Deus deu para nós. E quando Deus quer fazer algo do jeito dele, a coisa acontece de forma que a gente nem imagina, né, Léo? E demais líderes. A forma que Deus deu esse ministério para nós foi uma coisa que a gente nem esperava que ia ser tão rápido. A gente estava com um sonho do Ministério de Homens e a gente foi numa reunião de oração dos legendários, né, ali no Parque dos Coqueiros, e fomos tomar um café. E aí, nesse café, Deus deu tudo que a gente está vivendo aqui, naquela manhã. E Deus tem, a cada semana, a cada dia, confirmado mais que é esse o caminho que a gente precisa como igreja. Um caminho de fortalecimento dos homens da nossa igreja e a partir da nossa igreja para o mundo, né? Esse nome Fronte, talvez você pense assim, poxa, mas que coisa mais Red Pill, né? Só riu aqui a galera nova que sabe que é Red Pill, né, pelo jeito. Então, é um movimento que... Existem muitos movimentos de homens no mundo que está acontecendo, mas também tem uns movimentos assim bem estranhos e até contrários ao Evangelho,
sabe? Que fala muito sobre, exalta muito machismo, entre outras coisas. E o fronte não nasceu para exaltar esse tipo de coisa. Fronte, sim, ele faz alusão ao fronte de batalha, porque a vida é uma batalha, mas fronte é um acróstico. Fronte, ele significa tem vários princípios e valores que nós cremos e queremos fortalecer na vida dos homens. Então, fronte é fé, retidão, oração, nova vida, tempo com Deus. É esse acróstico, tá? Vamos dizer juntos? Fé, retidão, oração, nova vida, tempo com Deus. São esses valores que nós queremos e queremos nos fortalecer uns aos outros. Tem uma coisa que a gente tem aprendido, é que os homens se fortalecem também entre homens. Eu sei que pode parecer uma bobeira, mas não é. Imagina que você está numa roda de amigos, de bons amigos, e aí chega uma mulher ali no meio, só uma, no meio do papo. O que vai acontecer? Vai mudar toda a conversa. Sim ou não? Muda toda a conversa. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, às vezes fica ruim também, né? Mas você concorda que quando a gente está entre homens, a gente consegue manter uma energia que tem a ver... Só um homem entende outro homem. Essa que é a real. E quando a gente está entre homens, a gente se fortalece nisso. Isso é muito forte entre nós. Então, primeiro, se encontrar como homens já é algo forte. É algo importante entre nós. Prova disso, Deus nos deu, há alguns anos aqui na igreja, os GDs, os grupos discipulados da nossa igreja. E assim, foi por uma iluminação de Deus mesmo. Eu estava pedindo, Deus, como é que a gente faz com os nossos grupos pequenos da igreja? Nós precisamos fortalecer. E em conversa com um grupo de pastores, um amigo que pastoreava na Palhoça, hoje nem está mais lá, ele tinha grupos pequenos e ele tinha dividido entre homens e mulheres. E eu tinha uma certa resistência com isso. Mas por quê, né? A igreja tem que ser uma coisa toda misturada. E ele falou, não, eu separei por uma questão simples de logística. Opa, então não tem Bíblia e teologia nisso. Não, é só por uma questão de logística. Eu falei, então vamos conversar mais sobre isso. E aí eu fui pensando também nesses outros fatores da importância de nós homens andarmos juntos. E algo extraordinário aconteceu. Os homens que eram tão passivos nos grupos pequenos da nossa igreja passaram a se tornar tão ativos, porque se fortaleceram eles se fortaleciam quando eles se reuniam. E de um jeito, e num movimento muito orgânico e natural, vindo dos céus, os nossos grupos de homens têm se multiplicado, e muitos homens têm sido alcançados por meio dos nossos grupos pequenos, dos nossos GDs. Se você não participa, você já está convocado a participar, porque a gente não quer que o fronte seja, que o seu encontro entre homens seja uma vez por mês. Não. Você pode dar um passo a mais. Tá? Eu queria deixar esse convite para você. Você pode me procurar o Léo ao final desse encontro. Se você não participa de um GD de homens, você está convidado ou convocado a estar nesse grupo, para que não haja brechas. É isso, Léo? Não pode ter brecha na tua agenda. Tá bom? Queridos, eu orei bastante sobre o que Deus queria trazer para nós. E, no fim, eu acabei encontrando o que Deus queria trazer para mim. Eu quero compartilhar isso com você. E eu acredito que essa palavra também não é só para mim, mas é para você. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É um texto que o apóstolo Paulo, ele começa nessa carta que ele escreveu a essa igreja de Éfeso. Ele está concluindo. E ele dá um bom conselho para que tudo aquilo que ele falou antes possa se concretizar, né? Tudo aquilo que ele falou para essa igreja, tantos desafios para como igreja. Paulo falou assim, olha, para que isso tudo aconteça, observem isso. Observem isso. Para todos os desafios que você tem na sua vida, observem esse conselho que eu vou dar. E aí ele começa a dizer isso, que nós vamos ler aqui, acho que está aí na tela, Efésios 6, a partir do versículo 10, Paulo, ele começou a dizer o seguinte, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Homens inabaláveis, uma batalha espiritual e o nosso posicionamento masculino. Tem uma frase de um grande evangelista, o maior evangelista do século XX, chamado Billy Graham. Ele disse assim certa vez: o homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. Vou repetir. O homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. Nós estamos aqui hoje com esse grupo de homens porque tem muita oração por você. Se de alguma forma você tem devotado teu coração a Deus, alguém ou muitos alguéms orou pela sua vida, pessoas que você nem sabe, porque a oração, quando nós oramos a vontade de Deus, o poder de Deus faz algo que nenhuma força humana pode fazer. Quando o poder de Deus, quando a voz de Deus chega ao teu coração, aos teus pensamentos, à tua consciência, ninguém nesse mundo, nenhuma técnica humana tem maior poder de convencimento do que a voz de Deus no teu coração. Sim? Sim. Muitos homens e mulheres, muitas pessoas optaram morrer por suas convicções em Deus, numa situação de perseguição. Tamanha convicção da voz de Deus, tamanha convicção do poder de Deus e do que Ele fez e está fazendo no mundo, de quem de fato governa esse lugar que a gente vive. Quando a gente toma essa consciência, como o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, tomou, nada mais importa, nada mais tem tamanha força sobre as nossas vidas como a voz de Deus e os valores do reino de Deus, quando nós entendemos a qual rei nós servimos, quando nós entendemos qual a causa nós de fato estamos servindo, quando você deixa de ser só um soldado e você passa e deixa de servir somente a algo pequeno, algo extraordinário surge na tua mente, porque você passa a perceber que você serve um propósito imenso, gigantesco, a qual um exército, talvez o maior exército que tenha existido na face da terra, chamado igreja. O maior exército que se levantou nesse planeta chama-se igreja. E ela vem vencendo por meio dos séculos.
Nós estamos aqui como igreja. E quando eu falo igreja, esquece denominação. Eu não estou falando aqui de instituições humanas, instituições, muitas delas idôneas, instituições cristãs que levam essa causa, mas eu não estou falando de igreja placa. Eu estou falando de uma igreja espiritual. Estou falando de uma igreja que ela está sobre a face da terra. De uma igreja, de um exército que está em lugares que nós nem sabemos. Em lugares, talvez os piores lugares, os lugares mais difíceis e desafiadores desse planeta. Ali tem uma igreja. E se não tem, é nossa meta chegar até lá. Conhece um exército que tem tamanho propósito? Esse é o exército que nós fomos chamados a servir. Sim? Só que Paulo, o apóstolo, ele entende que isso não pode ser feito com as nossas armas humanas. Nós precisamos buscar fortalecimento. Não precisa levantar a sua mão, mas quantos de vocês aqui têm se sentido fraco diante dos seus desafios? Quem de vocês aqui tem se sentido pequeno diante de tamanhos gigantes que surgem na nossa existência? Pensa aí na sua vida pessoal. Quais as batalhas que você enfrenta na sua mente todos os dias? Quais as batalhas que você enfrenta no seu corpo? Quantas vezes você se deparou com situações onde você acreditou tanto, por tanto tempo, que isso pudesse mudar, e você fez tanta força, mas isso não mudou? Mas aí você sai do contexto eu mesmo, e você olha para o teu casamento, para o teu relacionamento mais próximo, que é a tua esposa, e você começa a perceber as tuas lutas também. E eu não estou falando só lutas de casal que briga, isso também, né? Mas são lutas mesmo, de como, para onde vamos, qual o caminho que devemos seguir, como fazer essa equação, eu e ela, darmos certo, de um jeito pleno e feliz, como a palavra e as promessas de Deus nos garantem. O que da minha parte precisa ser transformado e o que da parte dela, porque quando a gente vê a dificuldade, também é porque a gente pensa assim, eu não posso mudar o outro. Eu não sei você, mas eu já entendi que eu não vou conseguir mudar minha mulher. No que ela precisa, né? Tem muita coisa que Mas não, E aí, a gente começa a viver uma espécie de desafio. Porque o caminho fácil é falar, vamos cada um para um lado. Mas essa é a vontade de Deus? Não. E se não é a vontade de Deus, o que é que nos impede de avançarmos? Mas vamos sair um pouquinho para além da sua vida conjugal e comece a pensar nos desafios dos seus filhos. Quantas dificuldades, quantas lutas. E as dificuldades vão aumentando quando os nossos filhos eles vão ganhando certa autonomia, já elaborando opiniões. E assim, quando ele chega mais ou menos aos 10, 12 anos, ele já olha para os pais e ele já sabe que o papai e a mamãe têm muitos defeitos. E nos julgam. E nos desafiam. E aí você ora, Deus, faz alguma coisa. Porque a cinta já não resolve mais. Alguns castigos já não. Se Deus não fizer algo na vida dos meus filhos, é Ele quem vai fazer? Sim? Você sente esse desafio? E a gente pensa na nossa profissão, na nossa vida financeira, nosso trabalho. A gente vai ampliando, começa a ver o nosso país, ou o nosso estado, né, nosso país, quais os desafios que nós temos. Porque é muito fácil olhar para todos os problemas que o nosso país nos impõe
e pensar assim, bom, eu sou só um espectador. Você já sabe que não é só um espectador. Que você faz parte da construção de uma sociedade mais justa e melhor. E que dentro desse grande desafio, você tem uma pequena fração que depende de você também. Sim? Quantos desafios? E aí eu te pergunto, você se sente pequeno diante disso? Eu me sinto, em muitos momentos. E o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 10 e 11, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga assim, fortalecidos. Poder de Deus. É isso que você quer para você? Você desiste de você querer fazer sozinho? O Léo falou aqui, você não está sozinho. Foi o Léo que falou ou estava escrito lá, não lembro agora? Você deve ter falado. Você não está sozinho. Olha ao seu redor aí. Pode olhar. Atrás, à frente. Você não está sozinho. Estar sozinho é uma escolha. Querer caminhar sozinho é uma escolha. Ficar na passividade esperando que alguém venha até mim também é uma escolha. Você não está sozinho. Aí você pode dizer, mas Fabrício, Deus está comigo, eu sinto. Ok, talvez tenha essa experiência sobrenatural, amém. Mas Deus se manifesta, na maior parte das vezes, por meio de alguém perto de você. A mão de Deus se estende para você através de alguém perto de você. E você também pode ser a mão de Deus estendida a alguém perto de você. Sim? Isso é espiritualidade, gente. Espiritualidade baseada em Jesus não é só um pensamento, uma filosofia, um arrepio, um culto. É no dia difícil, na força de Deus, no poder de Deus, fortalecidos no Senhor, na força de uns aos outros, experimentar o fortalecimento e o poder de Deus. Nós somos chamados para ser fortalecidos, é isso que Paulo está dizendo. E ele diz mais aqui, ele diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente tem algumas certezas na vida, sim? E a cilada do diabo é uma certeza. Você já brincou de arapuca? Armar um arapuca e pegar um passarinho? Não sabe o que é isso? Quando era pequenininho lá em Barbacena, quando era criança a gente tentava, né? Nunca consegui pegar. Você colocava uma armadilha assim, né? Tipo uma tampa assim, colocava uns milhozinhos assim, deixava uma cordinha que quando o pardalzinho ia lá, e você puxava e pá, fechava ele. Isso é uma arapuca. O diabo, ele coloca ciladas, arapucas, todo dia. E ele não vai naquilo que você tem consciência de que é fraco. Ele vai naquilo quando você está distraído. Sabe quando você não está percebendo? Quando você não está se dando conta? Sabe aquela hora que você acha assim, está tudo muito bem? Tem um pastor já falecido, um antigo pastor, reverendo Jonas Dias Martins, e eu ouvi isso de um outro pastor, que é o pastor Messias. Ele falava assim, quando tudo vai bem, redobre a vigilância. Quando você acha que está tudo muito legal, quando está confortável demais, redobre a vigilância. Essa é a hora mais perigosa. Por que fronte, queridos? Porque quem está no fronte está sempre atento. Ele está sempre ligado, ele não pode se distrair. E é interessante que, eu gosto muito desses filmes de guerra, né?
especialmente da Segunda Guerra. Eu gosto bastante desses documentários, filmes. E tem um especial que acho que a maioria de vocês já deve ter assistido, que é o Band of Brothers. Quem está lembrado desse filme? Já é mais antigo, mas deve ter na HBO. Eu não sei onde que está, qual streaming que está. Antigamente é uma produção da HBO. Essa série é fantástica. Como um bando de irmãos, Band of Brothers, né? Um grupo, eles vivem juntos uma guerra inteira. Muitos morrem, outros não, outros começam desde o início, vão até o fim, até o Hitler se render. Os caras ficaram lá caminhando juntos, e como eles se tornaram um bando de irmãos. E no fronte, como um cuidava do outro. A gente encontra o poder de Deus quando a gente, vou usar a expressão que vocês usam, Léo, a gente se torna o parapeito do nosso amigo. A gente precisa de um escudeiro. A gente precisa de ser escudeiro uns dos outros. A gente precisa olhar, ter alguém que possa dizer assim: Fabrício, não está legal isso, cara. Fabrício, vamos orar por esse assunto. A gente precisa de um companheiro, de um amigo, de um irmão de fronte, que a gente possa confessar as nossas lutas mais terríveis. Não existe espiritualidade baseada em Jesus Cristo sozinhos. Não tem plano B, porque a gente chama de igreja. Talvez você tenha tido uma experiência ruim com alguma comunidade de fé, mas eu quero dizer para você, não tem um plano B. Deus se manifesta por meio da comunhão de pessoas que seguem por um longo caminho na mesma direção. Sim? Nós somos chamados a sermos fortalecidos. Mas a fonte da força masculina, eu estou falando para homens, a fonte da nossa força não é a autossuficiência, mas é no Senhor, como diz o texto. A força do homem, um homem cristão, um homem de Deus, bem posicionado, vem de reconhecer a sua dependência de Deus. E como homens, nossa tendência é buscar a força em nós mesmos, mas quando nós descobrimos que a verdadeira força vem do Senhor, nós nos lembramos que a força vem de um relacionamento com Ele, por meio da oração, por meio da palavra, por meio dessa comunhão. O pastor Timothy Keller disse assim: a base central da segurança cristã não é o quanto o nosso coração está voltado para Deus, mas o quão inabalavelmente seu coração está voltado para nós em Deus. Porque às vezes a gente tem uma visão de Deus, de um Deus lá em cima, e eu aqui embaixo. Mas quando a gente começa a entender que nós vivemos uma força, Ele em nós e nós nele, como naquela figura que Jesus fala que nós somos a videira. Ele é a videira e nós somos ligados à videira. E aquele que permanece ligado à videira e é podado por Deus, esse dá muito fruto. Muito fruto. Amém? E ele diz: vistam-se da armadura. Ele não está dizendo, olha, talvez coloque, talvez seja bom para você. Não está dizendo talvez. É um imperativo. Vistam a armadura de Deus. Por que a armadura? Porque há uma guerra. Há uma guerra. Deus tem um plano para você? Tem. Mas Satanás também tem um plano para você. E a Bíblia revela qual o plano. Creia nisso. O que o diabo quer fazer com você é matar, roubar e destruir. E eu te pergunto, ele está te atacando, isso eu sei. Ele está me atacando também, isso eu sei. O que é que ele tem tentado te roubar? É a tua alegria? A tua paz? A tua fé? A tua coragem? A tua saúde física? E o diabo não rouba só assim, arranca. Ele vai te oferecendo coisas que vai minando isso, essas coisas na tua vida. Ele vai fazendo com que você substitua as coisas certas pelas coisas que vai te destruir, te matar. Então, você está numa guerra. Vista a armadura de Deus. Sim, a armadura pertence a Deus, não a nós.
A armadura é de Deus. Depois ele fala aqui no versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o quê? O dia mau. Resistir o dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você precisa reconhecer o campo da batalha. Você precisa saber quem é teu inimigo. Você precisa saber de que forma ele age. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa luta não é contra os seres humanos. Você não vai descontar toda a tua raiva dos ataques do diabo em uma pessoa. Só que isso é tão confuso, porque por mais que a gente pense assim, você não fica, se isso acontecer, talvez, eu quero recomendar você visitar um psiquiatra. Mas se alguém te vê na rua fazendo assim, ó, sai daqui, diabo. Alguém vai falar assim, esse cara não está batendo bem. Esse cara é meio doido. É confuso porque, se por um lado o apóstolo está falando que a nossa luta é contra as potestades, as forças espirituais do mal, sim, o inimigo se manifesta contra as nossas vidas, em muitos casos, utilizando seres humanos, levantando pessoas que vão, de alguma forma, nos atacar. Pessoas desafiadoras que convivem com a gente. Pessoas que têm muitas áreas da sua vida que precisam de redenção de Deus, mas que essas áreas não redimidas começam a atuar contra a sua vida. Só que o que Paulo está dizendo aqui, ó, presta atenção. Está vendo essa pessoa aí? Isso, gente, isso aqui é maturidade para perceber isso. Presta atenção no que está acontecendo. Está vendo essa pessoa que está te incomodando, que está sendo um desafio na sua vida? Existe uma força espiritual que age por meio dela, mas não é ela. E você vai lutar nas tuas orações, nos teus posicionamentos, no teu posicionamento com a pessoa, porque não significa que você tem que ficar lá apanhando, na tua distância segura, muitas vezes, de pessoas assim. Você não vai alimentar o seu ódio contra essa pessoa, mas você vai orar por essa pessoa, entendendo que há uma força que age no coração e na vida dessa pessoa. Sabe uma coisa que a espiritualidade baseada em Jesus faz com a gente? Os nossos olhos se abrem para a realidade do mundo espiritual, para a realidade do que de fato governa o mundo. Quem de fato governa esse sistema pecaminoso que nós estamos inseridos nesse sistema do mundo? E nós separamos uma coisa da outra. Nós olhamos os seres humanos ou aquela pessoa que nos fere e pensamos: esse ser humano é alvo do amor de Deus, mas o que ele está fazendo não é vontade de Deus. E você ora e batalha por meio da oração, por meio da palavra, por meio da fé, por meio da justiça, por meio da verdade. Sim? Essa é a armadura de Deus. No campo de batalha nós reconhecemos o nosso inimigo, não são pessoas. É o mundo espiritual, é o pecado que atua na vida do ser humano. Se nós fracassarmos na oração, nós fracassaremos no fronte de batalha. Vamos terminar? Efésios 6, 14 e 17, no final ele diz: então, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz,
segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau, que armadura! Cinto da verdade fala sobre integridade, sobre honestidade. É tão fácil nós criticarmos os políticos desonestos que a gente vê por aí, coisas horríveis, e como a gente viu esse escândalo do INSS. É tão fácil a gente falar disso aí, e que de fato é algo escandaloso. No entanto, eu pergunto, o quanto você tem sido honesto no pouco da tua vida? O quanto você tem sido honesto com os teus clientes? O quanto você tem sido honesto com a tua família? O quanto você tem sido honesto consigo mesmo? Quão íntegro você é? Se falta isso, coloque o cinto da verdade. A couraça da justiça fala de uma vida reta. Justiça é atitude, queridos. Não é o que você acha que é certo, é o que eu faço que é certo. Eu faço o que é certo, vida reta, vida justa. É homens que vivem sem máscara, íntegros em casa, no trabalho, na sociedade. Ele fala aqui também de uma outra parte dessa armadura, que é a prontidão e a fé. Ou seja, o calçado, prontidão, né, que ele fala aqui. Cadê aqui? Tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Né? Estarmos sempre preparados, prontidão para pregar o Evangelho. E, gente, pregar o Evangelho, sabe o que significa Evangelho? Boa notícia. E a boa notícia é Jesus. A boa notícia é que existe um caminho de redenção, de transformação. Estar preparado para anunciar o Evangelho é estar preparado para servir o próximo. Pronto para servir. E levar o Evangelho é servir o próximo. Nós falamos muito mais servindo do que com as nossas palavras. Jesus certa vez disse assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eu vi uma vez um pastor dizer assim: olha, se a pessoa que caminha perto de você e ainda não conhece o Evangelho de Jesus e não está aberto a receber essa mensagem pelas suas palavras, ele falou assim, então, essa pessoa não tem sede de Deus ainda, ele disse assim, dá sal para ela. Dá sal, salga a boca dessa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ter sede. E aí quando ela fala assim, nossa, eu estou com sede, aí você pode dizer, eu tenho água. Você entendeu a metáfora? A sua vida vai salgar a boca do seu amigo. E quando ele tiver com curiosidade para saber sobre a sua vida, por que você é assim? Por que você age dessa forma? E aí você responde as perguntas dessa pessoa. Que a sua vida seja um sal na boca das pessoas, para que você esteja sempre pronto. Ele fala sobre o escudo da fé. E a gente confunde muito fé com o quanto você acredita em Deus. Não, a fé não é acreditar, a fé é confiar, o quanto você confia em Deus. O escudo da fé é o quanto eu sei que Deus está comigo, o quanto eu sei o final dessa história, o quanto eu sei que Ele caminha ao meu lado, o quanto eu confio na obra dEle, o quanto eu confio na graça e no amor dEle. Mesmo quando eu me achar indigno diante de Deus e diante das pessoas, você vai confiar que Deus me ama. Não pelo que eu faço, mas pelo quem eu sou. E Ele me criou, Ele me amou, Ele se entregou por mim, e Ele me concede o ar que eu respiro, generosamente. Isso é fé. Talvez você não saiba o caminho, diante de um conflito familiar, diante de um conflito no trabalho, diante de uma encruzilhada profissional. Talvez você pense assim, eu não sei o que fazer, mas você pode orar, mas Deus sabe, e eu confio que Ele vai me dar a orientação. Isso é o escudo da fé. E ele fala mais, ele diz assim, o capacete da salvação. Por que capacete, né? Protege os pensamentos, a mente,
Ele nos salva de nós mesmos, Ele nos salva das nossas encruzilhadas mentais. Ele renova os nossos pensamentos. Ele faz com que a gente veja as coisas do jeito dele. Ele troca a lente dos nossos olhos. Ele renova os nossos pensamentos. A espada do Espírito, que é o conhecimento da palavra. Conheça as Escrituras Sagradas. Conheça Jesus revelado nas Escrituras. O como Jesus viveu, o como Ele agiu, o que Ele falou. Imite Jesus. Jesus é a palavra. E no final, ele diz assim: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica dos santos. Oração é uma disciplina, queridos. Talvez você diga assim: mas eu sou indisciplinado. Eu não tenho disciplina. Não diga mais isso. Você tem disciplina. Você toma banho todo dia? Espero que sim. Você levanta todo dia para trabalhar? Para estudar? Não tem obrigações? Você faz isso. Então você tem disciplina. Agora traga essa força de disciplina para a tua vida de oração. Entenda que você vai ter o teu tempo de oração, porque isso é um valor do Ministério de Homens Fronte. Tempo com Deus. Você vai separar todos os dias um tempo com Deus. Você vai ler uma porção das Escrituras. Você vai trazer para o teu coração e você vai orar a esse Deus. Você vai colocar a tua gratidão diante de Deus. Você vai colocar os teus pedidos diante de Deus. E você vai sair do teu tempo a sós com Deus ainda em oração. Quando você for para o volante do teu carro dirigir, sair, você vai: Deus, abençoa o meu dia, o meu trabalho. Aí você vai parar naquela fila gigantesca, assim, que quase não tem em Florianópolis, aquele engarrafamento. Aí você vai respirar fundo, você vai olhar para o lado, para o outro, e vai falar: Deus, me dá paciência, faz frutificar o teu Espírito em mim. Isso é orar em todo tempo no Espírito, isso é vigiar. Isso é você ter a consciência em todo tempo de que Deus está comigo e eu estou com Ele. Você vai ser visitado por uma ansiedade, por um pensamento, você vai ser invadido por um pensamento que gera ansiedade, você vai olhar para esse pensamento e vai dizer: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Isso é orar, isso é vigiar. Você vai lembrar de algum desafio da tua família em um momento do teu trabalho e você vai falar: Deus, eu entrego nas tuas mãos mais uma vez. Isso é você ter a consciência de que Deus está comigo e eu estou com Ele. Sim? Você vai orar e vai confiar. Vigilância. Vigilância. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã e quais os teus desafios. Você compartilhou aí a tua batalha com o teu amigo. Eu queria que você agora em pé, vamos ficar em pé, que você de olhos fechados pensasse assim: de tudo que foi dito aqui, o que mais pegou a minha jornada? Quais as decisões que eu vou tomar a partir desta palavra? Qual posicionamento eu preciso ter diante da minha vida, diante da minha família, para com Deus? De que forma ou quais áreas eu mais preciso de fortalecimento no Espírito? O que é que eu preciso fazer para que todos os dias eu esteja munido com a armadura de Deus? E aí no seu lugar, fale com Deus. Se você quiser falar audivelmente, se você quiser falar com Deus em pensamento, mas fale com Deus. Permita
que Ele alcance o teu coração em áreas que há tanto tempo você tem procrastinado. Se há uma decisão a ser tomada a partir de hoje sobre a sua caminhada espiritual, por onde eu começo? Se há um pecado a ser confessado. Há homens aqui que estão viciados em pornografia. Isso tem trazido muita culpa. Confesse esse pecado ao Senhor e peça assim: Deus, me liberta desse pecado. Há homens aqui que acham que seus casamentos já acabaram, não sabem mais o que fazer. Diga: Senhor, vem restaurar e fazer um milagre no meu casamento. Há homens aqui aflitos porque têm visto um filho, uma filha completamente fora de um caminho de Deus. Coloca a vida do teu filho, da tua filha. Diga: Senhor, salva o meu filho, salva a minha filha. Ou talvez você já esteja conformado de que no teu casamento, mesmo ruim como está, vai ser assim até o final. Deus está te falando nessa manhã que Ele tem algo melhor para você. Um casamento completamente novo, restaurado com a tua mulher. Creia nisso. Entregue a sua vida a isso. E se você quer uma palavra de oração pela tua vida, se hoje você diz assim: chega, hoje eu preciso de uma intervenção de Deus na minha história, eu quero pedir que você dê um passo de posicionamento e venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Eu quero chamar os líderes do front que venham aqui à frente. Se você quer uma palavra de oração, se você quer estar dizendo a si mesmo: chega, hoje eu quero algo na minha vida, na minha história, vem aqui à frente. Jesus não teve vergonha de subir numa cruz por você. Então não se envergonhe em vir aqui à frente se posicionar. Você sabe a tua batalha. A gente vai entoar essa canção. Se você quer essa palavra de oração, vem aqui à frente. Sei que os teus olhos estão atentos, descem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Pode vir. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Deus, que ninguém saia daqui nessa manhã sem que a fé seja fortalecida, sem que a gente experimente uma retidão renovada no Espírito Santo em nós. Que ninguém saia daqui, ó Deus, sem a consciência de que o Senhor está conosco em cada momento, em cada minuto. Se alguém chegou aqui desanimado, cansado, pensando em desistir, que o Senhor nos renove o ânimo, Pai, e que o Senhor nos restaure, ó, todas as coisas, a vida em nós, a vida plena em Jesus. Por favor, ó Pai, que ninguém saia daqui como chegou, mas que saia renovados e cheio da Tua alegria, para a glória e honra do Teu nome, em Cristo Jesus que pedimos. Amém. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia, aleluia. Uau! Quem gostou aqui? Foi bênção na vida de vocês? Amém. Pode se assentar, irmãos. De fato, tem sido tremendo aquilo que Deus está fazendo, começou a fazer e vai continuar fazendo. E o fronte não é de um grupinho de homens que se reuniu, os amiguinhos ali se reuniram para... E a gente quer que o fronte sejamos todos nós. E eu queria chamar o Dedé para vir aqui, Dedé. Como mais velho, mais experiente, nosso ancião. É o nosso Nós tenente. queremos, Dedé, o fronte quer te honrar, Dedé. Quer agradecer a Deus pela tua vida, pelo homem que tu és. E mostrar que não é só para os homens mais jovens, é para os que estão mais experientes. E na multidão dos homens aqui, aconselho, né? E a gente quer te honrar a tua vida e te agradecer pelo homem que tu és, o homem íntegro que tu és. E eu queria chamar também, quem que é o mais novo aqui? Quem tem menos de 12 aqui? Menos de 13, menos de 14, de 15, de 16, de 16, 15. Tu é o mais novo? Tem alguém de 14? Tem alguém de 14? Então é ele aqui. É o mais novo aqui. Isso aí. Também, você está de parabéns. Desde cedo, se posicionando, vindo para o fronte de batalha. As tuas guerras estão só começando. As tuas continuam ainda. As tuas continuam ainda. E eu louvo a Deus, porque Ele trouxe não só um grupo, uma faixa etária, aquela turma, não. Ele trouxe desde o mais jovem, de 15 até os de 50, né, Dedé? Um pouquinho mais. E eu queria mesmo honrar a Deus pela vida de vocês. E vocês são exemplo, você é um exemplo para nós. Você pode olhar para Ele, olhar para nós, e que nós sejamos referência para vocês. E eu queria que a gente agora orasse por eles, pelo mais, pode falar mais velho, Dedé? Mais esperto, mais experimentado, que andou mais, que rodou mais quilômetro. Esse é Toyota, esse rodou bastante. Está mais tempo no fronte de batalha. E pelo mais novo, que vai enfrentar muitas batalhas ainda. E que esse não seja só
um culto, hoje você está aqui, você veio, a gente vai apresentar a agenda depois, mas que esse seja de fato o mover de Deus na vida de cada um de nós. Que amanhã estejamos todos aqui no culto à noite, no culto da família, à meia-noite, e a hora, o pastor ora e fala assim, quem veio ontem? Nós vamos arrasar, vamos levantar essa turma, vai faltar lugar amanhã. Isso aí. Porque todo mundo vai vir as esposas, vai vir as famílias, vai vir... Talvez vão ter que fazer 2 cultos amanhã, não tem problema. Quem vai vir amanhã na igreja, meia-noite? Todo mundo vai vir, quase todos. Quem não decidiu ainda vem. Pastor, ora por eles. Aqui. Deus, nós levantamos as nossas mãos em gratidão, em louvor, em adoração ao Senhor, que és o Deus da vida, o Deus da história, o Deus das gerações. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que abençoa sobre muitas gerações. E obrigado, ó Pai. O Dedé está aqui nos inspirando como um homem que está nessa igreja servindo há mais de 50 anos, ó Deus. Então, que o Senhor continue fortalecendo ele. Ó Pai, obrigado por querer essa referência. Mas também os jovens aqui, os jovens, todos os jovens adolescentes que estão aqui nessa manhã, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor levante eles, ó Deus, como meninos que estão se formando como homens, que o Senhor os revista com poder, que o Senhor os santifique, ó Pai, e que eles sejam jovens segundo o Teu coração, ó Pai, que sejam referência, que sejam luz, que sejam sal da terra, espalhados, ó Pai, nessa grande Florianópolis para o mundo, que desse grupo saiam missionários, pastores, líderes, presbíteros, ó Pai, líderes da Tua igreja, líderes na sociedade, ó Pai, em nome de Jesus, e que cada um de nós aqui, Pai, saiamos debaixo dessa bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Só coloca a agenda para mim. Deco, já vim aqui, por favor. Coloca a agenda do front. Você não pode... Agenda do front. Anotem já aí no seu celular. Está todo mundo de celular aí que eu sei. Anotem. Vai ser sempre... Nós vamos fazer um encontro por mês, sempre na terceira segunda-feira do mês. Então, estão aí as datas, 16, 21, 18, 15, 20, 17 e 15 novamente. O culto, a gente vai começar, a gente fazer o encontro, começa às 7 até às 8. Você sai do trabalho, vem aqui, louva a Deus, depois vai para a sua casa. Então, estão todos convocados. O próximo é dia 16/6, uma segunda-feira, às 7 horas da noite, para estarmos aqui. Não vai ter choripã. Choripã é só hoje. Aí, de repente, a gente inventa alguma outra coisa. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o Deco, que ele tem um aviso muito importante, e depois a gente só dá mais um avisozinho rápido e parte para o choripã. Queridos, há quase 2 anos, Deus nos deu um ministério, para mim, para o Ricardo e para muitos outros aqui que participam, que é o TronoCast. O TronoCast é um podcast, nasceu nessa igreja, e é um podcast cristão, que compartilha todos os domingos às 8 da manhã um episódio para falar de testemunho e de pessoas que têm suas vidas transformadas. Então, nesse ano, nós estamos comemorando 2 anos, no dia 7 de junho, e nós vamos fazer aqui na igreja uma celebração muito especial. Nós vamos fazer um teatro comandado pela IPB, que vai ser aqui nesse palco. Nós vamos ter 3 mesas de podcast e louvores também acontecendo tudo aqui. Além disso, ministração para as crianças de 2 a 10 anos. Então, quem tem família pode vir com a esposa e com os filhos, que a gente vai estar também fazendo isso. Para se inscrever, esse cartaz ali está fixado lá no final, é só apontar o QR Code, é totalmente gratuito, tá? Não tem custo nenhum, e você vai poder participar aqui. Caio Batista é da Hub Sorocaba, uma das igrejas da nossa denominação, né? E também é secretário de evangelização da Igreja Nacional. Tá? Douglas Queiroz, é de uma igreja no Rio de Janeiro, e ele também é coordenador do CTPI, que é o ministério que implanta igrejas, de plantação de igrejas. Lucas Carminati é quem vai fazer o louvor para a gente. E vocês conhecem esse aqui? Pode levantar, está lá atrás. Tim Carriquer, nosso mentor, sempre está apoiando a gente no TronoCast, já fez alguns episódios, estudos lá com a gente também, e vai estar coordenando. O tema é Criação, Queda e Redenção.
Então a gente vai trabalhar como Deus criou o mundo, o que Ele queria naquele momento da criação, como que houve a queda do homem e como que Jesus uniu através da redenção novamente nós e a criação. Tá? Então esse é o tema, todos aqui convocados, como disse Léo anteriormente, convocados também para estar presentes aí nesse dia, no dia 7 de junho, num sábado. Começa às 5 da tarde, mas a gente vai estar a partir das 3 aqui, também com os ministérios vão apoiar com alimentação, então vai ter, quem quiser comer também vai ter o que comer aqui, e para passar esse tempo juntos aí. Então convido vocês, na hora da saída, apontar o celular e fazer a inscrição ali. Queria agradecer aí, a pedidos do Léo, vou fazer um encerramento, mas queria agradecer a vocês, né, que tiraram esse tempo para a gente estar juntos, né, nessa celebração, né, celebrar a vida, especialmente entre homens, e a todos os visitantes, né, que não costumam estar e fazer parte desse convívio da igreja, mas que de alguma maneira foram sensibilizados para estar hoje aqui, né, agradecer vocês, e esse é um lugar que está sempre aberto, de portas abertas, para que a gente possa compartilhar e ter esse tempo juntos. Tá bom? Vamos orar então? Deus, Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por mais um dia de vida, e que a gente possa, Senhor, como hoje, celebrar entre homens, né? Olhando com honra para os mais velhos, olhando com alegria e dando suporte aos mais jovens, para que a gente possa construir, não só nessa igreja, mas em todos os lugares que nós, homens, pisarmos, homens segundo o Teu coração. Muito obrigado, que a gente possa sair daqui e transformar o que a gente ouviu e o que a gente aprendeu em realidade prática na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e por onde a gente andar. Em nome de Jesus. Amém. Bora, Choripã? Senhor, marchando sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, o inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida.
séculos. Era música de acampamento. Cara, aprovado. Cara, ficou massa. Depois que funcionou, ficou muito bom.